Do E. Mas é são duas letrinhas aí que vieram e algumas pessoas acham casa. Temos umas técnicas muito simples para fazer isso. Dá para fazer Olá, bem-vindos para mais um encontro online aqui no nosso canal do YouTube do Sind Bancários. Eu sou a Adriane Azevedo e sou a oficineira, professora de teatro, e eu venho aqui sempre conversar com vocês sobre assuntos pertinentes a essa arte, a arte do teatro, a arte da interpretação, os exercícios do teatro, o uso da voz, do corpo e algumas curiosidades. Na aula passada, eu prometi para vocês que nessa aula nós iríamos conversar um pouco sobre os bonecos, o teatro de bonecos. Então, primeiro eu vou começar dizendo para vocês que os bonecos são definidos pela sua forma de manipulação, ou seja, eles são definidos pela forma com que o manipulador, que é a pessoa que manipula os bonecos, a forma com que ela pega nesses bonecos, a forma com que ela coloca as mãos nesse boneco, a forma com que ela faz com que esse boneco se mexa. Então, por exemplo, o boneco mais comum que nós temos, que a gente chama de fantoche, é o famoso boneco de luva e também é chamado de mamulengo. Lá no Nordeste ele é um boneco muito conhecido e é um dos bonecos que mais tem assim para vender para as pessoas em casa terem fantoches, ou escolas infantis trabalham muito também com fantoches. E por quê? Porque ele é um boneco manipulado com a mão, não é? Então a gente coloca esse dedo na cabeça do boneco, esse aqui vai fazer uma mão e essa aqui vai fazer outra mão. Mais ou menos assim que se manipula um boneco de luva, por isso, ó, luva. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, esse é o famoso fantoche, boneco mamulengo, é manipulado com a mão, a luva. Mas vocês conhecem também aqueles bonecos que são de fios, que tem uma cruz aqui em cima e a gente manipula mexendo na cruz e os fios vão se mexendo. Esse é o famoso boneco marionete, é o títere, né, que em espanhol, e é um boneco de fios, é um boneco de manipulação bem complexa. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Existe também um tipo de manipulação que se chama marote. O que é um marote? É o boneco em que a gente coloca a mão dentro da cabeça do boneco e para abrir a boca dele. E a outra mão pode ser a mão do manipulador ou vara. Esses três tipos que eu mostrei agora para vocês, que eu falei agora para vocês, eu vou mostrar para vocês entenderem melhor. E existe também o boneco de manipulação direta, que a gente toca no boneco e mexe ele, e assim a gente pode mexer qualquer objeto com manipulação direta, o manipulador tocando direto no boneco. Então vamos ao boneco de luva, o fantoche. Ó. Esse aqui, é claro, é um fantoche feito por um artista plástico, um bonequeiro, foi feito para um filme, média-metragem, chamado O Sumiço dos Gatos, e ele representa o personagem Paco. Ele era o personagem mau, não é? Então vocês podem ver, ó, ele tem a cabeça feita de papel machê, ela foi toda feita em papelagem, papel machê. E depois aqui, o corpo é só o tecido, não tem nada no corpo, e ele tem duas mãozinhas de EVA. Como eu falei para vocês, aqui por dentro dele, então, é que eu vou enfiar a minha mão.
ele tem só tecido e depois lá ali está o orifício da cabeça por onde eu vou colocar o meu dedo indicador. Ó, vou colocar o meu dedo indicador. Detalhe muito importante, aqui vocês podem ver que eu coloquei um papelão, porque esse ajuste deve estar firme. Meu dedo deve ficar firme, não pode ficar balançando lá dentro. Então, se tu tem aí em casa um fantoche e tu diz assim, olha, Adriane, eu não consigo manipular esse boneco, eu vejo as pessoas fazendo, a cabeça vira direitinho, mas eu não consigo fazer isso. Por quê? É porque aqui tá frouxo. Então sempre tem que ficar bem apertadinho. Se tiver frouxo, pega e bota um pouco de papelão em volta, espuma, qualquer coisa que deixe teu dedo bem firme dentro do boneco. Por quê? Porque só com o dedo firme dentro do boneco é que tu vai poder mexer bem a cabeça dele. O dedo tem que ficar firme lá dentro. Senão, não é possível eu fazer assim, ó. Sim, se a minha cabeça não estiver firme, não é possível eu mexê-la para frente, assim, dizendo, sim, eu sou o Paco. Ou então dizer, não. Então, por isso, a minha cabeça precisa ficar bem firme, entenderam? Viram? Então, desculpe, fazer a voz dele às vezes me puxa um pouco, porque vocês veem que eu falo, eu preciso fazer assim para fazer a voz dele, que nem era eu que fazia, mas agora estou aqui mostrando para vocês. Então, o boneco tem que ficar bem firme no dedo para que a gente possa mexê-lo com propriedade. Senão, ele vai ficar balançando. Ele vai ficar balançando no meu dedo e eu não vou conseguir uma precisão na manipulação. Isso serve para todos os bonecos. Todos os bonecos têm que ficar, se for de enfiar a mão, tem que ficar a mão firme do manipulador dentro do boneco. Senão, nós não temos controle do boneco. E o que a gente vê aí, o que que é? É aqueles bonecos se sacudindo sem sentido. Muita gente acha, o boneco não fala, então eu sacudo. Não. O boneco não precisa se sacudir assim. O boneco tem que... Claro que a gente busca no boneco a manipulação mais bem feita para que ele fique mais natural. Sim, vocês que estão aí. Vocês que estão aí me olhando. Saibam que eu sou o Paco. Isso. Sou Paco. Sou mau. Pego os gatos e amasso um por um. Vocês viram, então? Para ter controle, eu preciso poder mexer a cabeça dele, não é, Paco? Sim, é preciso poder mexer a minha cabeça para o lado, para lá. As minhas mãos também, entenderam? Então, aquele ali foi o boneco de luva, né, que eu mostrei agora pra vocês, o Paco, meu amigo Paco. Ele é um boneco de luva, então coloca assim, não é? Deixa sempre bem juntinho da cabeça, bem firme, para que eu possa ter controle da manipulação. Agora, vou apresentar para vocês aqui o tubinho, é o nome dele, né? Ele é um tubinho. Aí, galera! Bah, meu! Bah, fiquei bem nesse vídeo aí! Valeu! Como vocês podem ver, ele é um boneco, né? Eu enfio a minha mão toda nele, ó. E ele tem esse mecanismo de abrir a boca. Ele já tá meio velhinho, não é? Por isso que, ó, ele poderia fechar mais a boca, mas como ele já não é novo, né? Sou novo, sim. Não, Tubinho, já é bem antigo. Tubinho, ele é feito por um bonequeiro carioca, que vinha aqui sempre numa feira que tinha ali na usina do gasômetro. E muita gente aqui comprou, porque ele é um boneco bom de manipular. Ele é fácil. Ele então vai uma mão lá dentro da boca e a outra mão aqui, ó, nessa
nessa mão dele que tem uma vara, tá vendo? Essa vara tem um pequeno mecanismo que permite com que eu vire a mão dele para um lado e para o outro. Esse já é um boneco quase profissional, né? Ele, às vezes dá pra gente segurar as duas mãos juntas, olha como fica bem. Aí, ó, eu acho que eu fiquei tri bem nesse vídeo aí, ó. As minhas mãos estão aí, estão vendo? Eu tô aqui, eu sou tubinha, sou surfista, sou carioca. Tá, Tubinho, não mente. Tu mora aqui, tu não é surfista nem carioca. Mas eu era. Bom, pra gente entender um pouquinho a boca. Quando o boneco tem, então, esse recurso de falar, a gente tenta o quê? Abrir a boca nas vogais. Abrir a boca nas vogais. Isso que a gente faz com a mão. Abre a boca nas vogais. Para tentar imitar um pouco a forma humana de falar, já que ele não consegue fazer todas estas esse recurso que nós temos com a boca, porque ele não tem essa manipulação tão fina, então a gente faz nas vogais. Aí, ó, eu abro a boca nas vogais, entendeu? Mas, bem legal. Aí, ó. Entenderam? Então, isso ajuda a abrir a boca nas vogais. A mão, lembre-se sempre, muitas vezes as pessoas trabalham com as mãos aqui, ó, porque é uma tendência, assim, de quem não tem muito costume de trabalhar com boneco. Onde é que a nossa mão fica? A nossa mão fica aqui, ó. Aqui, ó. A do boneco também vai ficar aqui, não é, Tubinho? No coração. Como se ele, ó. Eu quero dedicar aqui a vocês, vocês que me ouvem aí, um poema. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Ele tá um pouquinho debilitado o mecanismo dele, porque ele já é meio velhinho, ele é feito de couro, então ele vai ficando seco, mas esse é um boneco de marote. A manipulação direta é simplesmente pegar o boneco e manipular com a mão, olhem. Eu sou uma bailarina e eu gostaria de mandar um beijo para vocês. Eu pego o boneco mesmo e mexo com a mão, olhem. Não é? Daí, ó, essa é uma bailarina, então eu posso pegar ela, fingir que danço. Mas claro, o boneco, ele tem também possibilidades, não é? A gente pode fazer com ele o que a gente precisa. No caso, vou contar uma história, eu vou fazer uma brincadeira com os meus filhos. Existem os famosos bonecos de dedo, hoje em dia muito comum, são interessantes também. Também se coloca, né, o dedo indicador lá dentro do boneco. Esse aqui é o tio Billy, um boneco gaúcho. Mas, guria, bom dia pra ti, tchê. E um bom chimarrão pra todos aí. Agora pra mim é cedo, mas pra vocês já é tarde. Pode tomar um mate da tardezinha aí. Lá vou eu pro meu pingo. Ai. Tá frio, né? Então, é um boneco de dedo. Então, vocês veem o controle. Não é preciso sacudir o boneco. Muitas vezes eu vejo as pessoas, sacode o boneco. O boneco tem que se ter o controle para que ele pareça estar realmente
conversando com a gente. Olha, esse é um outro boneco de dedo, é uma minhoca. Meu nome é Tinoca, a minhoca. Eu sou do livro da Marô Barbieri. Viram? Esse aqui foi construído também por um bonequeiro, não é? Então ele já é também um boneco antigo. Os bonecos de espuma, eles vão se deteriorando um pouco. A gente precisa ter bastante cuidado. Existem muitos bonecos que são vendidos aí por artesanato, artesões, bonecos feitos ali no Brick da Redenção, sempre tem. Então, esses bonecos são interessantes para que a gente consiga, muitas vezes, adaptar a nossa imaginação. E quando a gente não consegue, por exemplo, nós nos expormos. Eu vou contar uma história. Eu sou meio tímida para contar uma história. Às vezes o boneco ajuda a gente nesse sentido. Por quê? Porque daí a gente transporta para ele o personagem, a criação, a imaginação. Então a gente pode se soltar um pouco mais. E às vezes até ficar escondido. Não precisar aparecer, não é mostrar só o boneco. Esses bonecos de fantoche, luva ou marote, luva, dedoches, eles têm para vender em muitos locais. E claro, existem as pessoas que fazem esses bonecos profissionalmente. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um boneco que fez parte de um espetáculo durante 15 anos. Aí a forma como ele foi construído, são bonecos mais profissionais. Esses que eu mostrei para vocês, claro, alguns são profissionais, como o Paco, ele fez parte de um filme. E o Tubinho, que é o marote, não é? Que eu mostrei para vocês como fazer as vogais. Ele também foi um boneco comprado de um bonequeiro, como falei para vocês, numa feira de artesanato da usina do gasômetro. O pequenininho ali, o Tio Bilia, o gaúcho, é um boneco de dedo de um senhor que faz, ele tá sempre no Brick, e também ele vai a Canela. Você sabe, nós temos um festival aqui de teatro de bonecos de Canela que é maravilhoso. Quando vocês puderem, assistam. Aqui eu vou mostrar para vocês mais um boneco comprado. Esse aqui é o Jerry. O Jerry é um boneco que eu comprei lá em Gramado. Ele é um boneco muito querido, ele é fácil de manipular, não é? E ele é um saquinho, não é? Eu coloco também minha mão, meu dedo lá dentro, os dedos aqui, ó. Só que, claro, essa forma de manipular é que eu procurei para ver como é que o Jerry se comporta. Eu trabalhei com ele bastante no espelho. É bom no início trabalhar no espelho para vocês entenderem aonde é o foco do boneco. O que é o foco do boneco? É os olhos do boneco. Olha, para onde os olhos do boneco olham, é para onde ele está dando foco. E depois, qual é o movimento que o boneco como ele faria? O Jerry se coça, olha, ele é tímido. Isso, ele é tímido, ó. Olha, de soslaio, assim, meio com medo. Então, esse é o foco do boneco, ó, o olho do boneco. Para onde ele está olhando? Oi, sou Jerry. Tenho frio. O que significa dizer, em resumo, que cada boneco tem a sua personalidade. E a gente então tem que ir trabalhando com esse boneco até descobrir a personalidade dele. Trabalhando, brincando, se divertindo, até perceber de que forma ele fica melhor, de que forma ele fica mais orgânico. Então cada boneco tem a sua forma de manipulação. Não existe uma fórmula, e sim a experiência. A gente vai trabalhando com o boneco, a gente vai buscando, então, como eu falei para vocês, este foco, não é? Para onde o olho do boneco olha, para que a gente possa
Então fazer com que o público, ou a pessoa que está assistindo, que ela ache que o boneco realmente está trabalhando, olhando, falando com ela. Então isso é muito importante para o foco. A gente pode fazer boneco de qualquer coisa. Esses, por exemplo, eu fiz, não é para... Ai, socorro! Meu chapéu! É um boneco de papel, não é? Ó, aqui atrás ele foi preso com essas varetinhas, ela até já quebrou, mas ele foi preso com essas varetinhas, espetinhos de madeira que a gente compra no supermercado. E aí eu desenhei o boneco, pintei e fazia com ele um espetáculo chamado A Vida do Elefante Basílio. Todo o livro eu fiz dessa forma, ó, de desenho colado no espetinho. A fogueirinha, ó. Aqui, um navio. Viram a forma de manipular o boneco? Então, assim... Meu navio está saindo! Segurem meu navio! Sabe? Se eu fizer assim, ó... Meu navio está saindo! Segurem meu navio! Vocês não vão ver, então tem que dizer... Meu navio está saindo! Segurem o meu navio! Tem que se perceber o boneco. Ele está partindo! Eu preciso pegar este navio! Então, essas são algumas formas de a gente manipular bonecos que a gente pode comprar aí em qualquer loja de artesanato, no Brick da Redenção, bonecos de fantoche, bonecos de marote, bonecos de manipulação direta. Isso é quase nada num universo imenso que existe dos bonecos também. Então, eu quis mostrar aqui um pouquinho para vocês destas formas de manipulação e ainda pretendo, na próxima aula, mostrar um pouquinho mais desses bonecos mais profissionais, esse boneco que eu trabalhei 15 anos e que, de tal forma, eu tinha uma experiência com esse boneco que eu dizia às vezes que parecia que ele trabalhava sozinho. E isso a gente vai pegando com esses experimentos, experimentando o boneco, olhando esse foco, aonde fica o foco do boneco, aonde ficam os olhos do boneco, como se mexem, como as mãos do boneco ficam mais naturais, ficam mais orgânicas. Isso tudo são experimentos. Aqui, então, olhem, o foco dele, do tubinho, ó, tá olhando pra vocês. E aí, tô olhando pra vocês. Aqui também o Paco, ó, está olhando pra vocês. Esse é o foco. E aí, galera? Tudo bem? Foco, o boneco tem que estar olhando, não é? Para aonde a gente quer. E isso a gente só pode conseguir definir usando um espelho, testando um boneco olhando para nós, para a gente ver bem para onde ele está olhando. O boneco grave um pouco, como eu estou fazendo aqui, para que então se consiga ver bem como o boneco abre a boca, quando parece natural, quando não. São experimentos, experiências. É a única forma de a gente aprender a manipular os bonecos para parecer que eles têm vida mesmo. É a gente se dedicar e conhecer este boneco, conhecer a posição dele, as mãos, as minhas mãos estarem firmes, eu ter bem o controle do boneco, para que eu possa então fazer
a cabeça dele se virar na direção que eu quero, as mãos dele abrirem, fecharem, fazerem os movimentos que eu quero. Um boneco que não se controla, não se consegue controlar, é um boneco em que a gente não consegue passar organicidade com ele. Por isso o manipulador precisa sempre ter bastante controle do boneco. E isso se faz, então, deixando ele justo para que eu possa mexer nele, deixando ele justo no meu dedo, deixando ele justo na minha mão, quando é para abrir, e fazendo esses testes, vendo para onde que o boneco olha, vendo em que superfície ele fica melhor. Tem bonecos que a gente trabalha bem em cima de uma mesa ou em cima da própria mão, como eu fiz o Jerry aqui para vocês, não é? Se eu não tiver a minha mão para fazer essa base, é mais difícil eu manipular o Jerry, né? Com a base aqui, ó, ele pode se mexer aqui. Então, cada boneco tem a sua característica, cada boneco tem a sua personalidade, como eu falei. E é só experimentando eles, brincando com eles, que a gente vai descobrir essa personalidade. Então, se tu tem um boneco em casa, pega ele, vê como tu consegue colocar ele melhor, vê como é que tu consegue trabalhar melhor com ele. Não é? Semana que vem eu vou mostrar mais uns tipos de boneco de vara, que existem também para vender aí, para que a gente aprenda um pouco mais sobre essa técnica que é o teatro de bonecos, que é uma técnica muito rica. E eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam cumprindo com o isolamento, estejam cumprindo com as normas de higiene ao entrar em casa, tire toda a roupa, tome banho, não entre com sapato que foi para a rua em casa, não entre em contato com pessoas que podem estar com o Covid, use sempre a máscara, distanciamento de 2 metros, cuide com os seus idosos, as pessoas do grupo de risco em casa, e vamos torcer para que as vacinas cheguem logo e que a gente possa voltar a se abraçar, a se ver e a fazer aulas presenciais. Um beijo, fiquem todos bem, uma excelente semana.